Boa noite, pessoal. Vamos lá então para o nosso estudo desta noite. Lembrando aos médiuns do domingo que, embora eu esteja viajando, nós teremos a sessão mediúnica às 20h30 normalmente, tá bom? Vai ocorrer a sessão normalmente. A gente não vai estar aí, vai estar viajando, mas teremos o trabalho normalmente, tá certo? Estou feliz. Viajar de avião, eu adoro. E ainda tem umas companhias aéreas que são complicadas. A gente nem pode falar o nome, né? Porque lá também tem gente boa. Então a gente não pode falar o nome da companhia aérea. Mas tudo bem. Vamos fazer a nossa prece, então? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, tá? Vamos lá, então. Como de hábito, como de costume, a gente sempre encontra na casa espírita a melhor energia possível, que é o conjunto das boas vibrações, das vibrações emanadas das próprias atividades aqui realizadas, das energias oriundas do trabalho, do movimento no bem. Da mesma forma que energias não tão boas se impregnam em ambientes, prejudicando, porque são plasmadas desta forma, o contrário também é verdadeiro. Energias boas, salutares, vão impregnando o ambiente. Por isso, desde o momento que nós chegamos, nós vamos encontrando essa energia agradável, e à medida que nós vamos nos acalmando, vamos relaxando, essa energia nós vamos absorvendo e, claro, vamos levá-la para casa, para que possamos desfrutar da mesma em nossa vida cotidiana. Que Jesus nos abençoe nesta data, onde, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade. Que Jesus nos abençoe. Bom, vamos lá então. No modelo que nós gostamos de fazer, porque acreditamos que fica mais fácil para as pessoas compreenderem, e me parece que o estudo fica mais agradável. Então, nós temos aqui 6 perguntas, são só 6 perguntas, sobre a questão da mediunidade. Primeira pergunta: o que é flexibilidade mediúnica? Tudo na vida, à medida que você vai se esforçando, à medida que você vai se dedicando, você vai se tornando cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Na profissão, por exemplo, seja qual profissão for, quando você gosta do que faz, quando você tem prazer em fazer o que você faz, você vai, pelo hábito, pelo próprio esforço, se especializando cada vez mais. Isso é na vida. Na mediunidade, acontece algo parecido. Todos nós que somos médiuns, apresentamos aos espíritos as nossas condições para servir. Temos virtudes, defeitos, limitações. E aí essas limitações, elas são no campo intelectual, elas são no campo moral, elas acontecem na área espiritual, assim por diante. E à medida que nós vamos nos dedicando, à medida que vamos adquirindo conhecimento, à medida que vamos nos esforçando, particularmente na elaboração dos nossos sentimentos, vamos nos tornando peças, instrumentos melhores nas mãos dos bons espíritos. Então,
Flexibilidade mediúnica é quando o médium consegue chegar num patamar em que os espíritos podem se servir dele em qualquer condição, para qualquer coisa. Quando o médium ele consegue sair de uma incorporação em que havia ali um espírito doente se comunicando, ir para um obsessor e no minuto seguinte dar passividade a um benfeitor para trazer uma mensagem. Isso é flexibilidade. Imagine que o espírito se apresente para escrever uma mensagem e o médium diga assim: olha, eu vou escrever, vou psicografar, mas eu só uso lápis. E o espírito diga assim: não, mas não dá para você usar uma caneta, porque nada contra, mas lápis quebra a ponta, você tem que parar, apontar. Uma caneta, um notebook, um computador, no celular. Não, 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 não. Eu só sei no lápis. Beleza, vamos lá. Se é um lápis que tem, vamos usar o lápis. E o espírito vai usar o lápis. Convenhamos que se esse médium disser assim para o espírito: vamos escrever. E o senhor escreve como? No que o senhor quiser. Celular, notebook, máquina de escrever, lápis, caneta, pincel atômico, escolhe aí que a gente faz. Esse médium, ele está oferecendo ao espírito mais condições de trabalho. E o espírito, tendo mais condições de trabalho, ele pode trabalhar melhor, ele pode ajudar melhor. Na última quinta-feira, para dar um exemplo, Nordestino ventilou a ideia da gente arrumar um espaço na nossa sessão. Isso é só uma ideia, nós não vamos fazer isso ainda não. Estamos em análise. O Nordestino sugeriu, deu a ideia, da gente arrumar um espaço na sessão para o atendimento, o socorro, especificamente a espíritos suicidas. E uma vez isso acontecendo, a gente precisa treinar os médiuns ainda mais para que adentre uma condição de profundidade na comunicação e estejam adequando as próprias energias para uma carga energética emocional mais difícil. Então, se a Célia vai incorporar, vai dar passividade para um espírito que não sabe que desencarnou, que está perdido, isso tem um desgaste na Célia. Toda incorporação, ela provoca um desgaste, normal, sem problema. Se a Célia vai dar passividade a um espírito que está numa aflição muito maior, porque foi vítima dele mesmo, tirando a própria vida, convenhamos que neste caso, a Célia vai ter um desgaste muito maior de energia, ela vai sentir com mais intensidade as dores do espírito, o próprio desespero do espírito vai ressoar, vai haver uma ressonância na sua estrutura cerebral, e é bem provável que ela demore um pouco mais para se recuperar, é bem provável que ela ainda vá para casa com algumas sensações daquela natureza. Então a Célia, adquirindo uma maior flexibilidade mediúnica, vai se adequar a uma comunicação dessa natureza. Então, flexibilidade mediúnica é isto. E eu estou aqui dando o exemplo do médium, mas pode servir para qualquer área. Os espíritos, eles utilizam os trabalhadores passistas para fazer a transfusão de energias. Nós temos muitos médiuns passistas. É óbvio que aquela pessoa que está numa melhor condição emocional, aquela pessoa que procura ler sobre o passe, aquela pessoa que procura entender como é essa transmissão do passe, ela estará mais apta para esta função. Não é que as outras pessoas não estarão, entendam isso. Quanto mais preparado eu fico, menos trabalho eu dou para os espíritos. Quanto mais um grupo sabe o que fazer, menos os espíritos têm que se intrometer e às vezes fazer uma parte que não compete a eles. E aí é uma coisa muito interessante, porque durante muito tempo se alimentou a ideia de que os espíritos faziam tudo. Eu já ouvi muito isso quando eu estava começando lá atrás. Não, os benfeitores cuidam de tudo, basta a gente ter boa vontade. A gente vai lá com boa vontade e o resto os espíritos fazem.
Não é assim que funciona. Não é assim. A nossa colaboração, a nossa participação efetiva, ela é decisiva, principalmente no que diz respeito ao resultado do trabalho. Principalmente no que diz respeito ao resultado final do trabalho. Deu para entender? Vamos imaginar. A Carla é evangelizadora. O Matheus Laraia é evangelizador. Ambos realizam essa função. Qual médium, nesse exemplo, será mais flexível para a espiritualidade? Primeiro, aquele que mais gostar de criança. Né? Falamos agora há pouco, a gente tem que ter prazer naquilo que faz. Já começa daí. Aquele que mais se interessar em preparar a sua aula, em ler um livro infantil, trazer uma história para contar, o desenho que vai ali ser elaborado para as crianças aprenderem. Esse médium, pelo seu interesse, estará mais flexível ao processo. Deu para entender essa questão? Nenhuma dúvida, né? Simples, fácil. Segunda pergunta. Por que os espíritos evitam responder algumas perguntas? Boa pergunta. Outro dia encontrei uma pessoa na rua, ela não é nem amiga, é só conhecida. Ele disse assim, você não ia no Klaus? Ah, eu ia. E você parou de ir? Parei. Por quê? Ah, aquele homem não conversa com a gente. Ele só atende, não fala nada. A gente quer perguntar as coisas, ele não conversa com a gente. Sério. Talvez porque o trabalho dele não seja ficar conversando, né? Seja fazer o trabalho. Você já imaginou o doente no centro cirúrgico para fazer a cirurgia? Ele segura na mão do médico e diz, ô doutor, você não conversa um pouquinho comigo para eu me acalmar? Né? Ele vai fazer a cirurgia, né? É uma coisa óbvia. É assim. Muitas vezes, os espíritos também não sabem. E muitas vezes não há como eles saberem, porque aquela situação ainda não foi definida. Imagine uma pessoa que faz um tratamento com o Dr. Klaus e pergunte assim, Dr. Klaus, eu estou tratando esse problema muito grave, o médico disse que é um tumor maligno, disse que talvez eu vou ter que fazer uma cirurgia, e o que é que o senhor acha? O senhor acha que eu vou me curar aqui? O senhor acha que eu vou ter que fazer a cirurgia? O tempo vai dizer. A própria assimilação da pessoa, dos fluidos que ali são colocados, vai dizer. Então, provavelmente, o espírito vai responder assim: vamos ver, vamos fazer a nossa parte, vamos aguardar. E a pessoa vai dizer: eu perguntei, o espírito não disse nada. E ele não disse porque a situação não está definida. Eu me lembro, e acho que ela não vai achar ruim de eu falar dela, não, embora eu não tenha pedido autorização. Eu me lembro que a Suzy, quando ela começou a sentir as dores das costas, na coluna, que durou mais de 2 meses, os 3 primeiros atendimentos, o Dr. Klaus não disse nada. Ela perguntou, vamos ver, vou fazer aqui o procedimento, nada. Na 4ª vez, ele disse assim para ela, eu acho que está na hora da senhora começar a pensar numa cirurgia. Por quê? Porque depois do 3º procedimento, ele percebeu que o quadro não iria se reverter. E aí o porquê, né? Existe aí várias respostas diferentes, nós não vamos entrar no mérito da questão, não vamos entrar. Aí a partir da 4ª cirurgia ele disse isso. Na última cirurgia espiritual ele disse, olha, fique tranquilo, nós estaremos lá com a senhora e vai dar tudo certo. Ele estava dizendo assim, acabou, não tem mais como fazer tentativa, não deu, dessa vez não deu. Para quem não sabe, aliás, ela já fez a cirurgia hoje de manhã, já está bem, deu tudo certo, tudo tranquilo, até porque era uma microcirurgia, uma cirurgia menor, com muita tranquilidade, já está bem, já está em recuperação, tá? Tudo certinho, nenhum imprevisto, já está em casa, inclusive, deu tudo certinho. Uma cirurgia pequena. Então, assim, veja, por que ele não disse logo no começo? Primeiro, porque ele não sabia para onde que o tratamento ia encaminhar. E tem um outro problema, que talvez prejudicaria o próprio tratamento. Se a Nice pergunta assim, doutor Klaus, eu estou com uma dor aqui nesse ouvido,
O senhor pode tratar? O médico falou que acha que eu vou ter que operar. O que o senhor acha? Talvez vá precisar. Ela já vai desanimar do tratamento. O doutor falou que vai ter que operar mesmo, deve ser meu karma, eu nasci para sofrer, então eu nem vou procurar mais. E ela vai encucar de tal forma com isso que vai comprometer ali o próprio tratamento. E outras situações, os espíritos não dizem porque não podem dizer mesmo. Nós temos uma dificuldade muito grande em tomar decisões. E por que nós temos uma dificuldade de tomar decisões? Registrem isso, porque isso é um fato. Toda decisão que você tomar implica em renunciar a alguma coisa. Toda decisão tem uma implicação, renunciar a alguma coisa. Como a gente não quer renunciar, a gente força a barra para que a outra pessoa ou o espírito nos diga o que fazer. Para que a gente não precise assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Por isso que quando nós vamos ajudar alguém, seja no atendimento fraterno do centro, seja numa terapia, ou mesmo os espíritos, existe um cuidado muito grande nesse sentido, de, na maioria das vezes, conduzir a conversa sem dizer diretamente o que a pessoa deve fazer. Porque se eximir de responsabilidade é uma estratégia para que, se alguma coisa der errado, a gente não dizer que foi a gente. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma senhora, aqui no centro mesmo, e o marido dela é meio complicado. Ele era até uma pessoa boa, mas quando ele bebia, era um problema. E aí ela pediu uma orientação, fomos conversar, e aí, num dado momento da conversa, ela fez a pergunta direta. Senhor Aguinaldo, o senhor acha que eu devia largar do meu marido? Aí eu brinquei, disse, não sei. Quem é casado com ele é a senhora, não sou eu. Não, senhor Aguinaldo, eu estou falando sério. Eu largo ou não largo? Eu disse, eu não sei. Mas o senhor não vai responder o que eu estou perguntando? Não, essa pergunta eu não vou responder. Mas então não adiantou nada eu vir conversar com o senhor, porque eu queria que o senhor respondesse isso. Eu vim aqui para o senhor me responder. Aí eu disse assim para ela, eu não posso responder. Sabe por quê? Vamos imaginar que eu diga assim, não, largue o seu marido, largue, isso aí não vai dar certo. Ele é violento, quando ele bebe ele fica violento, aí a senhora larga. Aí amanhã ou depois a senhora vê ele desfilando com a mocinha dentro do carro. A senhora vai dizer, miserável do Aguinaldo, podia ser eu. Ele foi falar para eu largar, lá, meu marido está feliz com o outro. Eu devia ter tentado mais um pouco. Aí se eu digo assim, não, a senhora deve ficar, insiste mais um pouco. Ele, embriagado, dá uma facada na senhora, a senhora morre, vira minha obsessora. Você vai dizer, desencarnei, porque aquele desgraçado do Aguinaldo mandou ficar que esse trate, agora me deu uma facada. Se ele não tivesse dito para eu ficar, eu tinha largado. Entendeu? Entendeu como é que é a situação? E a gente faz muito isso, né? A gente sempre está procurando culpados. Então, e os espíritos têm muito isso, não é? Esse cuidado de convidar a reflexão, convidar a análise, mas sempre deixar em aberto as possibilidades. Olha, se você for por esse caminho, as possibilidades são essas. Se você for por este caminho, as possibilidades são essas. E aí você vai vendo o que você acha que é melhor para você. Então é por isso que normalmente os espíritos preferem silenciar ou pelo menos dizer aquilo que é possível. E o que eu vou dizer agora eu já expliquei, mas não custa falar de novo. Em relação ao Dr. Klaus, e em relação a orientações mais demoradas ou mais graves, ele realmente não vai fazê-lo, porque a nossa reunião de terça-feira é de tratamento e de cirurgia espiritual, não é de orientação. A nossa reunião de orientação é de quarta-feira às 20 horas e de sexta-feira às 20 horas, onde a gente tem o estudo e a gente tem a palestra. É de orientação. É onde a gente tira a dúvida, onde a gente ergue a mão, pergunta, onde a gente dá o estudo, onde a gente tira a dúvida, certo? Com exceção dos casos pontuais em que as perguntas são necessárias no tratamento do Klaus, e às vezes são, fora isso, a gente tem que buscar o estudo. Deu para entender?
Próxima pergunta. Há comunicações mediúnicas que são transparentes, outras apresentam certos, entre aspas, certos ruídos. O que pode causar esses ruídos na mediunidade? Ruído na mediunidade é aquela comunicação que ela, digamos assim, ela deixa a desejar, no sentido do conteúdo. Ela não é uma mensagem tão cristalina, ela não é tão transparente. Ou aquela comunicação que fica dúvidas. Uai, não sei, o espírito chegou bravo, parecia obsessor, mas de repente ele está chorando, agora de repente ele ficou triste, e você fica meio perdido ali na comunicação. Esses ruídos podem acontecer, primeiro, através do próprio médium. Quando o médium não está tão bem, no sentido de concentração, no sentido da sintonia, no sentido com o vínculo do trabalho, digamos assim, o médium está meio que disperso, né? O médium está meio que disperso. E assim, e não é porque o médium está fazendo nada de errado, gravemente, não. Tipo assim, ele está de saída para o centro, aí chega lá uma multa que ele não estava esperando, que ele passou em alta velocidade e o radar pegou lá na cidade de Rio Claro, indo para São Paulo. Rapaz, eu não vi o radar. Putz. Né? Aí assim, aí você vê lá, a multa é cara pra caramba, que lá não estava no orçamento, mas como é que eu não vi? Aí você começa a se perguntar assim, onde é que estava a copilota para te ajudar? Dormindo. Dormindo. Aí você fica assim, por que a gente leva alguém para viajar que fica dormindo, né? Aí você começa a ficar assim, tenso, preocupado com a pessoa que dormiu, a multa para pagar, aí você vem para a mediunidade. Então, digamos assim, você está um pouco alheio ali ao campo da mediunidade. Aí alguém está, vamos concentrar, vamos fazer a prece, vamos mentalizar o benfeitor, você está lá ainda com a multa na cabeça, puxa, não podia ter tido essa multa e tal, ó, né? A coisa foi. E aí, então, o médium vai demorar um pouquinho, às vezes ele consegue, no decorrer do trabalho, e se conectando melhor, se conectando melhor, se conectando melhor, pá, fechou. Ele consegue. E às vezes ele fica, digamos assim, meio que flutuante. E aí as comunicações que vão acontecer, vai haver ali alguma dificuldade. Para o doutrinador também. Para o médium de incorporação é um pouco mais difícil, porque ele vai estar dando espaço para outra inteligência falar através dele. É mais complicado. Mas para o dialogador também. Se o dialogador não estiver tão conectado ali, o diálogo, por exemplo, vai ficar assim, você vai terminar o diálogo, você vai dizer assim, não sei, rapaz, parece que faltou alguma coisa, né? Eu poderia ter dito isso, não, na hora eu não lembrei. Aí depois você monta no carro, vai embora, já está chegando na tua casa, nossa, eu podia ter dito isso para o espírito. Chama o médium lá, manda ele voltar lá, vai lá, né? Doutrinar de novo, se o espírito estiver por ali ainda, você tenta, quem sabe você consegue, né? Então, esses ruídos acontecem. Agora, um outro ponto também que é importante, dois pontos que é importante. A influência do meio. A influência do meio, a depender do trabalho, é decisiva. Numa sessão mediúnica fechada, não. Você tem meia dúzia de médium, 4 doutrinador, você vai fazer a sessão. Agora, por exemplo, você pega o trabalho do Klaus. O meio influencia. Tem um exemplo, esse exemplo é repetido, tá? Peço desculpa, mas eu vou repeti-lo. Porque ele é muito importante no que diz respeito à influência do meio. É muito interessante isso. Eu sei que eu já citei esse exemplo outras vezes. Quando nós estávamos no IMPAMED, e a gente estava no momento final, a mensagem do benfeitor, a banda estava tocando, né? Aí o médium, que sempre faz esse trabalho, o nosso amigo Lindomar, ele veio, sentou perto de mim, ali se preparando para dar a comunicação, e eu perguntei assim, ele não estava incorporado ainda, eu perguntei assim, e aí, Lindomar, você já sabe qual é o artista que vai falar? Ele disse assim, fulano de tal, e deu o nome do artista. Ah, que interessante. E aí, então, né, ele deu passividade, pegou o microfone,
E o Espírito falou, uma linda mensagem, mas não o Espírito que ele havia dito que estava ali. E aí, tudo bem, a mensagem foi linda. Quando passou, depois a gente estava jantando. Aí eu, claro que eu perguntei, eu disse, ô Lindomar, mas você não disse que era o espírito tal? Ele disse, pois é assim. Como a banda havia cantado várias músicas daquele cantor, e ele é um cantor muito querido entre os brasileiros, todo mundo começou a torcer para que fosse esse espírito. Na medida que as pessoas foram torcendo para ser fulano, para ser fulano, para ser ele, é ele que vai falar, eles foram plasmando um Raul Seixas. Aí, na hora da comunicação, tinha um Raul Seixas lá no palco. Tinha um Raul Seixas lá no palco. E aí o Lindomar me explicou assim, não é real. São formas, pensamentos, todas as pessoas pensando com a mesma força e desejando ele, plasmaram, digamos assim, um cantor artificial. Como ali não tem vibração, não tem energia, eu me concentrei e veio o cantor que tinha que vir. Aí eu fiquei pensando assim, nós estamos num evento, a intenção era boa, né? Você já imaginou o poder das trevas, um monte de gente pensando mal? Você já imaginou o que pode ser plasmado? Olha bem, olha o que é que pode ser plasmado. Você já pensou uma pessoa mais vulnerável, sendo vítima de uma obsessão complexa? O que é que os obsessores podem plasmar? E aí eu fico pensando outra coisa. E aí é o risco que há na mediunidade. Um médium menos experiente, um médium apressado, um médium não observador, podia embarcar, porque ele viu o espírito estava ali, mentalizou. Ia vir uma ideia, a ideia ia desaparecer, e aí o médium ia ter que continuar. Porque se ele não estava ali, como era um evento, claro que eu imagino que os benfeitores iriam socorrer e um outro espírito de verdade iria assumir e conduzir a mensagem. Mas como o médium é experiente, ele percebeu toda a situação e incorporou o espírito real que estava ali. Então, a influência do meio é muito importante. Às vezes você vai fazer uma palestra em vários lugares diferentes e, por exemplo, isso acontece muito. Você às vezes vai falar num centro, eu já passei muito por isso, onde tem uma rincha, tem uma panelinha, né? Tem um grupo lá, o grupo A, que está brigando com o grupo B, e tem lá, porque estão brigando com a data de diretoria. Tá assim, o clima tá ruim. Aí você começa a falar, e as pessoas começam a vibrar, e tipo assim, fala sobre melindre, fala sobre pessoa que adora ser médio principal, fala sobre isso, o outro fala sobre isso. E aí você, se não tiver cuidado, você pensa que as ideias estão sendo sopradas pelos benfeitores, e não está. Essas energias, com frases inteiras, estão vindo do público. Há um desejo do público. E se o orador não souber observar isso, ele vai embarcar. E o perigo diz que a hora que ele embarcar, ele vai falar alguma coisa que agrada o grupo A. Pá, eles vão vibrar. E vão deixar cheio de ódio o grupo B, que vai começar a vibrar contra o orador. E aí é um problema, porque a palestra pode destemperar e ele não conseguir terminar. Isto é a influência do ambiente em qualquer situação. Daí a necessidade da gente prestar atenção. Outro dia eu dei um exemplo, muita gente ouviu, até esse exemplo era na questão de baixo, mas eu vou dar agora. A necessidade da gente estar atento. Foi um dia, semana passada, que eu vim aqui gravar uma participação no, na live de domingo, né? Que eu só vou fazer a abertura, nós deixamos gravado, e aí a gente vai ver se uma outra pessoa faz a live. E assim, a hora que eu entrei na sala, não era a sala do Klaus, não, era outra sala. Eu entrei na sala, eu senti um choque, e uma pontada na cabeça, uma dor de cabeça muito forte. E eu senti uma energia negativa. Eu digo, ó, tem alguma coisa estranha aqui. Eu acho que essa sala está contaminada.
Aí, né, pode ser. Por isso que a gente não pode se apressar. Pode ser, né? Como pode não ser. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. O médico chegou para o rapaz e disse assim: olha, eu não tenho uma boa notícia sobre a sua esposa. Disse: não, doutor, não é minha esposa, não, é minha sogra. Ah, sim, então eu tenho uma boa notícia. Então, tudo é muito relativo, tudo é muito subjetivo, né? Domingo eu fiz uma pergunta para a Célia errou ao vivo. Ela errou ao vivo na live. Ó, eu perguntei assim para a Célia, ó, como a Célia não estava conectada. Tô brincando, Célia, você estava assim. Eu perguntei assim, uma hora que eu sintonizei Castrelo. Eu perguntei assim, se uma meia careca tem 30 mil fios de cabelo, quanto tem uma careca inteira? E ela respondeu, 60 mil. Né? Não, depois você falou sério, mas se dá tempo pensar, não vale. Se dá tempo pensar, não vale. Quantos fios de cabelo tem uma careca inteira? Quantos tem? Quantas? Zero, aí nenhuma. Se a careca inteira, se metade tem 30 mil, uma careca inteira tem zero, exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente brinca, e é gostoso a gente brincar, e a gente faz umas brincadeiras esdrúxula mesmo, né? Só para descontrair, para fazer o povo dar risada. Quando eu comecei a minha fala hoje, eu fiz uma piada. 80% não percebeu. Eu disse assim, porque eu ia dizer, eu nem disse isso, que tem companhia aérea que é muito complicada. Porque a aeromoça fala assim: senhores passageiros, nós avisamos que este avião tem 6 saídas de emergência. Bela porcaria, se o avião cair, vai morrer todo mundo. Pode ter 10, pode ter 12, pode ter 13, né? Não vai adiantar nada, né? E aí eu brinquei dizendo que eu não podia falar o nome da companhia aérea, porque Latam, bem, tem pessoas boas, não é? Falei. Bom, deixa eu voltar para o meu estudo aqui, que agora eu já nem sei onde que eu estava. Onde que eu estava? Ah, na sala. Eu estava na sala. Bom, aí eu pedi para 2 médicos, né? Porque assim, porque primeira coisa que eu tenho que observar, nosso ambiente está pesado. O ambiente ou você? O ambiente está você. Nós tínhamos uma trabalhadora no centro, muitos anos atrás, ela um dia chegou para mim e disse assim, Aguinaldo, ó, eu posso ter meus defeitos, mas você há de concordar comigo que eu sou uma trabalhadora dedicada. Eu venho no centro 5 vezes por semana. Eu não falto uma vez. É ou não é? Eu disse, é. Você tem razão. Eu sou obrigado a concordar com você. Só que eu tenho uma dúvida. E ela disse, qual dúvida? Eu digo, eu não sei se você ama o centro ou se você odeia seu marido. E para não ter que ficar com ele, vem para o centro. E pasme, ela odiava o marido. Não era dedicação, né? Ainda é porque tem alguma coisa que a gente faz por fuga, né? A gente faz por fuga. E aí então, primeira coisa, a energia está pesada. Qual energia? A energia da sala ou a sua energia? Não, mas eu cheguei aqui e deu uma coisa ruim. Então, às vezes você chegou perturbado, os guias estão te limpando, você sentiu um mal-estar da limpeza, não tem nada a ver com o ambiente. Porque a gente é cheio de dizer isso, né? Ai, nossa, outro dia a nossa sessão estava pesada. Mas o que é pesada para você? Não, é que viu um monte de espírito terrível. Ah, então estava boa. Porque sessão mediúnica é para isso. Não, porque viu uns espíritos, caiu no chão, pulou para cima, bateu a cabeça no teto, esbravejou, vomitou. Pô, que maravilha, mas tá bom. Isso não é sessão pesada, gente. Isso é sessão boa. A sessão é para isso. Senão, não é sessão mediúnica, não é verdade? Então a gente tem que perceber se é o ambiente ou se sou eu. Se eu detectei que não sou eu tenho que avaliar. Aí nesse dia eu chamei 2 pessoas. Só entra aqui nessa sala. 2 médiums. Vê se você sente alguma coisa. Não, tudo bem. Tudo bem. Você estava na sessão da última quinta? Estava. Como é que estava o ambiente? Estava bem. Estava tudo bem? Estava bem. Beleza, então não é a sala. Certo? Aí sobrou a segunda hipótese. Algum espírito, como eu ia gravar,
algo, né, para o trabalho, alguma interferência espiritual. Né? Na hora que eu entrei na sala, algum obsessor interferiu ali, tentando criar um problema, que isso acontece sempre. Eles atuam no celular, eles atuam no microfone. Quantas e quantas coisas a gente já gravou e a gente já perdeu, porque e depois foi comprovado, os espíritos conseguiram atuar no sistema de som e comprometer o processo. Eles conseguem fazer isso também. Então isso não pode ser desconsiderado. Não era. Não é. Ó, já descartamos duas possibilidades. E aí, nós descobrimos depois que a pessoa que estava comigo não estava bem, com uma conexão espiritual. Quando a pessoa entrou na sala, ela sentiu choque, porque a sala estava numa boa vibração. Como eu sou médio, claro, eu percebi. Então, o impacto que eu senti foi o impacto do choque, do espírito que estava influenciando a pessoa que não estava bem quando nós entramos na sala. Eu digo, agora eu descobri o que é. E aí depois a gente fez uma vibração, o médico concentrou na pessoa, puxou o espírito, beleza, problema resolvido. Mas olha só, se a gente já embarca na primeira possibilidade, como se diziam os antigos, a gente ia comer bronha, né? Porque aquilo ali não fazia parte da realidade. E por último, a própria vulnerabilidade do grupo. Um grupo, quando ele fica vulnerável, ele dá margem para que hajam as influências, as interferências, ou seja, os ruídos. Ruídos nesse sentido. É toda interferência em que pode atrapalhar de alguma forma. Então, só para recapitular, o médium não estando bem, o público, quando for um trabalho público, as pessoas, a influência do meio, a interferência dos obsessores, ou as energias, sabe-se lá da onde e da onde que vem. Certo? Próxima pergunta. Quais seriam, nós falamos outro dia aqui dos critérios de segurança para uma atividade mediúnica. Então a pergunta é, quais seriam os fatores que podem comprometer os critérios de segurança? O primeiro é esse, precipitação. Quando eu me precipito, eu tenho um problema. Lindomar me contou uma vez, isso eu posso contar porque é um exemplo simples, não diz respeito a ninguém pessoalmente, que eles estavam num trabalho mediúnico e houve uma situação lá muito grave, era um espaço assim mais antigo, e haviam 3 médiuns videntes na sala. E o dirigente, para se certificar que ele estava certo, pediu para os médiuns relatarem o que eles estavam vendo. Os 3 relataram 3 coisas completamente diferentes. Um disse que estava visualizando uma coisa, outro estava visualizando outra, e o terceiro estava visualizando outra. E pior, nenhuma era igual à outra. Então, o que você deduz nisso, se você for precipitado? Bom, tem um médico que acertou e tem 2 médicos que estão comendo bronha. Né? Então, tem 2 médicos que estão percebendo que não existe. E não era. Não era. Os 3 estavam certos. Porque o primeiro médium entrou na frequência e visualizou como era o espaço antigamente. O outro médium visualizou a situação do momento. E o terceiro médium visualizou o futuro, como estaria aquela sala se o trabalho fosse bem feito. Então os 3 estavam certos. Certo? Né? Aí é uma coisa interessante, porque durante muito tempo nós acreditamos que se nós tivéssemos na sala mediúnica um médium vidente, nós estaríamos seguros. Porque, afinal de contas, o médium que é vidente, ele vê o espírito. Então, ele sabe dizer. Bobagem. Primeiro, pelo que eu expliquei. Os pensamentos podem plasmar um ser artificial. E tem uma outra questão que também nós já aprendemos, não é de hoje, que os espíritos mais inteligentes, eles podem, como o perispírito é flexível, digamos assim, eles podem moldar o perispírito e ter uma aparência de um espírito elevado, de um benfeitor. E eu vou olhar a minha vidência, é um benfeitor, eu vi. Doutor Bezerra estava no estudo quarta-feira. Como é que você sabe? Eu vi, ele estava lá no canto. Estava lá no canto. Né? Aí assim, aí aquela coisa, né? Aí você usa o quê? Conhecimento. E o que ele estava fazendo? Mexer no celular.
Bom, aí eu já presumo que não seja ele. Aí eu já presumo que não seja ele, né? Porque aí você vai confrontando a situação. Isso é muito importante. E não é confrontar no sentido de desmascarar ninguém, de dizer que o médium está obsediado, que ele é um mistificador, não. Confrontar no sentido da gente chegar na verdade, né? Tem coisas que a gente não vai ter certeza, e tudo bem. Tem coisas que a gente não vai ter certeza, e está tudo bem. Não vai interferir no trabalho, mas tem coisa que tem que ter certeza. Por exemplo, eu psicografo uma carta aqui, uma carta psicografada de um espírito, e no final assino o nome. Olha, fulano de tal, avô da Carla. Pronto. Isso ou é 100% ou não é. Eu não posso entregar a carta para a Carla e dizer assim, ah, Carla, eu acho que era. Não. Num caso desse, não. Né? Um caso desse. Por exemplo, se é uma mensagem, domingo, da live, nós tivemos 2 mensagens, né? Para quem prestou atenção, porque os espíritos não deram nome. Uma mensagem no início, na prece inicial, de uns 10 minutos, eu fiquei na dúvida. E uma mensagem antes do Klaus falar. Antes do Klaus falar, né? Uma mensagem muito adequada às mães aí, né? Muito bonita. Aí me perguntaram assim, quem era? Não sei. Não mandou nome? Não sei. E não tem problema. Por quê? Porque foi uma mensagem neutra, foi uma mensagem evangélica para todo mundo que estava ouvindo. A partir do momento que eu cito uma coisa mais nominal, a mensagem é para Célia, a mensagem é para fulano, ou a mensagem é uma ordem dos espíritos para fazer isso. Bom, aí ou eu tenho certeza ou eu fico quieto. Porque eu não posso incorrer num erro que pode mais tarde gerar um problema. Vocês entenderam? Ainda hoje, eu conversava com uma pessoa e ela me dizia assim: Agnaldo, estou começando no centro, aqui na minha cidade. Provavelmente semana que vem eu vou para a sessão mediúnica. E eu respondi assim: você, eu sei que é maluca. Mas me diga uma coisa: quem é a pessoa mais maluca do que você que vai botar você na sessão mediúnica? Ah, o dirigente do centro. E aí eu brinquei assim, devia estar numa camisa de força. Encerrei a conversa. E depois, claro, motivada pela curiosidade, ela perguntou assim, por que não? Eu digo, porque você está com graves problemas psicológicos. Você é uma pessoa hoje que, assim, não me leve a mal, mas você está desequilibrada emocionalmente. Se você começa a trabalhar sua mediunidade, você vai abrir o campo. No que você abre o campo, você não está bem. Os obsessores vão se aproveitar disso e aí você vai pirar de vez. Aí acabou. Aí é um abraço, você está perdida. O que eu faço? Não vá. Não vá, não comece a sessão. Não comece. Se você está perguntando a minha opinião, não comece, não faça isso. Olha só. Olha onde pesa até a irresponsabilidade, né? Das coisas, né? O prejuízo. Aí a pessoa que fez isso, fez com má intenção? Provavelmente não. Provavelmente queria ajudar, provavelmente viu que realmente ela tem mediunidade, mas não é para agora. Mas não é para agora, né? Precipitado, isso é o item, a precipitação. Calma, deixa lá, vamos avaliar. Segundo, o isolamento. O isolamento é um problema. O isolamento amarrado à vaidade. O isolamento amarrado à vaidade. Porque, às vezes, é assim. Nós tínhamos um trabalhador aqui no centro, isso há décadas atrás, já até morreu. E ele disse assim para mim, eu escrevi um livro. Ah, que bom, bom. Eu estou pensando em lançá-lo. Que bom. Você poderia ler o livro e fazer uma avaliação? Posso. Peguei o livro, li o livro. Aí de alguns dias ele disse assim para mim, e aí, o que você achou? Eu disse assim para ele, se eu fosse você, não lançava.
Por quê? Porque você vai tomar prejuízo. E por que que eu vou tomar prejuízo? Digo, ó, vamos lá. O livro não é ruim. O livro não é ruim. O livro tem um bom conteúdo. Mas é um conteúdo que todo livro espírita tem. Se lança no mercado 2.000, 3.000 livros espírita novo por mês. Agora menos por causa dessa crise, né? Na época lançava isso. 3.000 novos títulos por mês. Ó, o seu livro não tem nenhum conteúdo diferenciado. Você não é um orador conhecido. Porque é assim, hoje em dia é assim. Hoje, para nós espíritos, para nós que somos editora pequena, como a nossa, esquece. Vender em loja virtual, vender em distribuidora. Né? Ainda tem um Zé Mané que fica implicando com os meus livros, me prejudicando ainda, né? Uns espíritos de porco que tem por aí. Malditos. Né? Não, mas eu falo maldito com todo o amor. Se não é um maldito com ódio. Não, é um maldito assim. Eu estou vibrando amor. Não, pode ficar tranquilo. Já que você porque às vezes eu uso as palavras, ele tá com. Não, tô com raiva, não é raiva, não, de maneira alguma, né? Então, assim, o que que você faz? O que que você faz? Você sai, porque é engraçado isso. Não é engraçado, não, é triste, né? Eu escrevo o meu livro, eu corrijo o meu livro e eu saio para vender meu livro. Não sei porque que eu pago a Carla para trabalhar na editora. Ó, tive esse insight agora. O cara, depois você passa o departamento pessoal. Vamos conversar sobre essa situação. Então, assim, aí, fora, não, eu não disse que é ela que dorme na viagem. Porque, assim, dormir na viagem, você tem ela, a minha filha mais velha, que eu não vou dizer o nome, porque está lá no fundo do salão e fica desagradável dizer quem é, o Luiz Eduardo, né? Bom, a Miriam viaja pouco comigo. Ela não sei, viajava só antigamente. Mas todos dormem. Eu acho que é médio de desdobramento. Vocês sabiam que a gente tinha um médio assim na sessão? Eu tinha um médio aqui no centro. Não vou falar o nome dele também, não. Ele dormia na sessão. Aí um dia eu cheguei com ele, com cuidado, para ele não me lindrar, sabe? Chamei ele, ô irmão, assim, cara, não vá se sentir ofendido, mas o que é? Você trabalha muito, você fica cansado, você janta antes de vir pro centro, porque ele ficava na sustentação, sabe? Né? Porque você dorme, rapaz, toda sessão você dorme. Ele disse assim, que é isso, Aguinaldo? Será que você não está vendo que eu estou saindo do corpo para trabalhar em desdobramento? Sabe? Tá bom, tá bom. Saiu bem, né? Foi rápido de raciocínio. E aí eu disse à pessoa, disse, olha, é o que eu faço hoje em dia. Eu sou uma pessoa, o Aguinaldo, muito conhecido como orador. Eu faço palestra há muitos anos. Então, quando eu vou nos lugares, muita gente conhece o trabalho do Caminho de Damasco, me conhece como orador, e você vende os livros. E você vende os livros. Fora isso, não vende. Aí eu disse para ele, você não é um orador ainda conhecido. Então, assim, você não tem muitas palestras marcadas. Você vai editar o livro, você vai ter que pagar os boletos, o livro vai ficar aí e não vai vender. Você entendeu? Entendi. Aí depois ele saiu do Caminho de Damasco e ainda disse assim, saí de lá. O Aguinaldo é muito invejoso, só ele quer lançar livro. Tá bom, não é? Tá bom, não é? Então, é assim. Nós já tivemos trabalhadores no Dr. Klaus que tinham tudo para dar certo. Que, inclusive, eram médiums de cura. De cura. E por que não ficaram? Aí que está a vaidade. Tem gente que não quer somar. Tem gente que quer brilhar sozinho. Aí não tem jeito. Se você quer brilhar sozinho, não tem jeito. Porque nós fazemos um trabalho em equipe, todo mundo é importante. Agora, você quer brilhar sozinho, aí você vai e funda um centro para você. Aí você conduz do jeito que você quiser, certo? Então, a precipitação, o isolamento, a vaidade e, claro, nós já sabemos a falta de conhecimento. Estou um pouquinho atrasado, mas já vou terminar já. Só falta 2 perguntas. E eu pensei que eu ia acabar antes do horário, porque só tinha 6 perguntas, né? E por causa das pessoas. As pessoas também são culpadas disso, porque o médium destacou um pouco, vira aquele endeusamento. Ai, nossa, ai, que maravilhoso que você é. Para com isso, né? Para a gente que já tem um tempo de doutrina, vamos parar com isso, né? Não tem Deus nenhum, não tem endeusamento nenhum. A gente tem que, né? Eu me lembro,
Isso aqui eu já contei também. Mas é verdade, não é piada, não. A pessoa conversava comigo e eu dizia assim, não, mas você não pode fazer desse jeito, você tem que fazer assim, ó. Nesse caso aqui, você tem que perdoar, perdoe. Aí ela disse assim para mim, Aguinaldo, para você é fácil falar, né? Eu disse, mas por que você acha que para mim é fácil falar? Ah, se eu tivesse a tua luz, se eu tivesse evolução. Aí eu fiquei pensando, eu conto para ela e decepciono, né? Porque você sabe que isso é um problema, né? Existe um processo na psicanálise chamada cura equívoca, que é quando a pessoa ela se entusiasma pela magia da terapia ou pela magia do terapeuta. E ela faz 2 terapias e diz, nossa, eu estou ótima, eu já estou saindo da terapia bem, eu já melhorei. Não, ela não melhorou. Ela está naquela magia, achando que encontrou o cara que vai salvá-la. E com o tempo ela vai percebendo que isso não é verdade. Aí eu digo para ela e gera uma decepção, ou eu deixo ela pensando que eu sou de luz? Aí eu percebi, não, eu tenho que ser honesto, né? Isso eu vou mentir. Só minha irmã, vem cá. Não é bem assim, não. Porque eu sou espírito inferior. Falei, sou espírito inferior, tenho um monte de defeito, aqui não tem luz nenhuma, a luz é só de Jesus. Aí ela me disse assim, Guilherme, você não tem jeito, né? A gente tá falando sério, você vem com piada. Eu disse, bom, então, eu tentei. Ela quer continuar acreditando, problema dela. Então a gente tem que tomar cuidado com esse endeusamento, ficar endeusando os outros. As 2 últimas, rapidinho. Um médium pode ir além da sua programação, claro, não só o médium, mas também como um grupo. Nós podemos ir além, nós podemos reencarnar com uma programação e o nosso esforço, a nossa dedicação, como um grupo, e ir muito além e produzir muito mais do que a gente está produzindo, certo? Eu posso aqui, nesse momento, estar falando a maior besteira, mas eu vejo, por exemplo, o caminho de Damasco pronto para as gerações futuras, uma espécie de universidade espírita. Não apenas como centro espírita. Eu vejo isso no futuro. Para as novas gerações, né? E o último, o que seria um médium desconectado? Bom, um médium desconectado é um médium desconectado, né? O médium desconectado é um médium que está, por exemplo, fora do fluxo de trabalho. O médico que está fora do fluxo de trabalho, mas ele vem, mas ele está desconectado. Tem gente que vai fazer sexo desconectado. Tá lá. Não? Vai desanimado para coisa. Não? Vou ir, tem que ir, tá desconectado. Estar desconectado é você não estar no fluxo do processo. Isso não tem a ver com frequência ao centro. Isso tem a ver com estado interior enquanto você está ali. Tem a ver com isso. E às vezes a gente está aqui, mas a gente não está aqui. E se for um estudo, tudo bem. Às vezes a gente está no estudo, fica um pouco cansativo, está meio calor, aí você pensa em outra coisa, você fica com vontade de ir embora, até que passa, isso acontece. Pegar um estudo chato, um estudo muito longo, mas agora, se você está numa atividade, aí é mais complicado. Porque aí, a hora que você sair do fluxo, se estiver desconectado, você atrapalha todo o processo que está ali em andamento. Certo? Então é isso. Era o que tínhamos para falar hoje sobre mediunidade. Espero que todos tenham gostado. Espero que tenha sido um bom estudo. Muita paz. Lembrando, por favor, não faltem sexta-feira, tá? A doutora Deusa Samu. Carla, você lembra o tema que ela vai abordar, que nós escolhemos lá? Você não lembra, não? Para além do luto, é isso? Para além do luto, né? Algo assim, né? Então ela vai falar da perda de entes queridos, da morte e como a gente pode lidar com isso. Ela vai estar aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Muita paz, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.